Essa história será contada em 6 partes para vocês. Jeffrey Epstein, parte 2. A rede de sustentabilidade que começava a aparecer. Quando Jeffrey Epstein foi preso em julho de 2019, o foco inicial estava nas acusações criminais. Mas rapidamente, a atenção pública começou a se deslocar. Não era apenas sobre o que ele fez, era sobre com quem ele se relacionava, porque, ao contrário de criminosos isolados, Epstein construiu sua identidade cercado de poder. E poder deixa registros, Registros de voo, agendas telefônicas, e-mails, fotos em eventos públicos, doações, encontros registrados em calendários. Durante anos, esses detalhes pareciam apenas curiosidades sociais. Após sua prisão, tornaram-se evidências analisadas sob lupa. O avião, o jato particular de Epstein, se tornou um dos elementos mais citados do caso. Registros de voo mostravam viagens frequentes entre Nova York, Flórida, Novo México, Ilhas Virgens, Europa Diversos. Nomes conhecidos apareceram nesses registros ao longo dos anos. É fundamental esclarecer algo aqui. Estar listado como passageiro em um voo não significa envolvimento em crime. Muitas dessas viagens eram sociais ou profissionais. Ainda assim, quando o proprietário da aeronave é acusado de tráfico sexual, qualquer associação se torna objeto de questionamento público. Algumas figuras públicas confirmaram voos, outras negaram conhecimento de qualquer atividade legal. Algumas afirmaram ter rompido relações ao saber das acusações iniciais. O debate deixou de ser apenas jurídico. Tornou-se político e reputacional. A agenda telefônica. Quando a polícia apreendeu materiais de Epstein, uma de suas agendas telefônicas se tornou pública anos depois. Ela continha centenas de nomes, empresários, acadêmicos, celebridades, políticos novamente. Estar listado em uma agenda não implica crime, mas o volume de conexões levantou uma pergunta desconfortável. Como alguém sob acusações sérias conseguiu manter proximidade com tantas figuras influentes por tanto tempo? A resposta pode estar na própria natureza do poder. Epstein se posicionava como facilitador, conector, intermediário. Ele apresentava pessoas umas às outras, promovia encontros, financiava pesquisas científicas, criava pontes entre dinheiro e prestígio acadêmico. Isso lhe dava capital social. E capital social muitas vezes gera proteção indireta. A construção da imagem de filantropô, uma das estratégias mais sofisticadas de Epstein, foi associar seu nome à ciência e à educação. Ele fez doações a universidades prestigiadas, apoiou pesquisas em genética, inteligência artificial e física teórica, frequentava conferências científicas, convidava pesquisadores para sua mansão. Essa associação não apenas melhorava sua imagem, criava legitimidade. Ao ser visto ao lado de acadêmicos renomados, sua reputação ganhava uma camada de respeitabilidade. E reputação, no mundo das elites, é moeda poderosa. A cultura do silêncio. Durante anos, rumores circularam discretamente. Algumas pessoas diziam ter ouvido histórias, outras afirmavam suspeitar de comportamentos inadequados. Mas poucos falavam publicamente. O que impede alguém de denunciar uma figura influente? Medo, pressão social, reputação, possíveis consequências profissionais e, em alguns casos, acordos legais de confidencialidade. O poder cria barreiras invisíveis e muitas vezes essas barreiras são mais eficazes do que muros físicos. A segunda onda de denúncias. Após a prisão de 2019, mais mulheres vieram a público. Relatos começaram a surgir com detalhes mais consistentes. Algumas afirmavam ter sido adolescentes quando foram abordadas. Descreviam padrões semelhantes: convite para massagem, pagamento inicial, escalada gradual da situação. Em alguns casos, transporte entre propriedades. Os relatos reforçavam a ideia de organização sistemática, mas também ampliavam o escopo da investigação, porque se havia transporte entre estados e países, a dimensão era federal, talvez internacional. Ghislaine Maxwell, a intermediária. Enquanto o foco inicial estava em Epstein, outro nome se tornava central. Ghislaine Maxwell, filha de um magnata da mídia britânica, Maxwell tinha trânsito natural entre elites sociais. Ela era presença constante ao lado de Epstein em eventos públicos. Fotos dos dois juntos eram abundantes. Após a morte de Epstein, a pergunta se tornou inevitável. Ela sabia? Ela participou? Ela organizou? Em 2020, Maxwell foi presa. Em 2021,
foi julgada. O julgamento trouxe detalhes mais específicos sobre o funcionamento do esquema. Testemunhos indicavam que ela teria recrutado jovens e normalizado o ambiente. Em 2022, foi condenada, mas mesmo sua condenação não encerrou as perguntas. Porque, novamente, surgia a questão: se havia uma rede, quão extensa ela era? A morte e o efeito cultural após a morte de Epstein. Uma frase começou a circular massivamente nas redes sociais: Epstein não se matou. Independentemente da posição individual sobre essa frase, ela revelou algo maior, uma profunda desconfiança institucional. O caso se transformou em símbolo de desigualdade judicial, símbolo de privilégio, símbolo da percepção de que poderosos escapam das consequências. Isso ampliou o interesse público. O caso deixou de ser apenas criminal. Tornou-se cultural, investigações internacionais. As conexões internacionais levaram autoridades de outros países a analisar possíveis implicações locais. No Reino Unido, a associação de Epstein com membros da realeza gerou repercussões políticas significativas. Na Europa, contatos diplomáticos eles foram revisados nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça enfrentou pressão para revisar o acordo de 2008. O caso havia ultrapassado fronteiras. E quando um caso atravessa fronteiras, ele também atravessa sistemas jurídicos. Isso complica investigações, exige cooperação internacional e amplia a lentidão do processo. O poder das redes sociais. Outro fator transformador foi a internet. Diferente de casos do passado, o caso Epstein se desenvolveu em plena era digital. Documentos eram analisados coletivamente. Trechos de depoimentos circulavam rapidamente. Teorias surgiam em questão de horas. Isso criou dois efeitos paralelos. Aumento da pressão por transparência. Proliferação de especulações não verificadas. Separar fato de conjectura tornou-se desafio central. A, P, E, E, R, G, U, N, T, A central. À medida que mais documentos surgiam, uma pergunta permanecia. Epstein era um operador isolado que explorava sua posição social ou fazia parte de algo mais estruturado? Até hoje, não há comprovação oficial de uma organização global secreta, mas há evidências documentadas de um padrão de comportamento sistemático. E isso por si só já é significativo. A dimensão institucional talvez, o aspecto mais perturbador do caso, não seja apenas o crime, mas como o sistema respondeu a ele. O acordo de 2008, as falhas na prisão em 2019, a demora em certas divulgações, esses elementos alimentaram a percepção pública de falhas estruturais. E quando a confiança institucional é abalada, o impacto vai além de um caso específico. Ele afeta a credibilidade do sistema como um todo. O silêncio que ficou com Epstein morto e Maxwell condenada, alguns processos foram encerrados, mas muitas ações civis continuaram, vítimas buscaram indenizações, instituições revisaram políticas internas, universidades reconsideraram doações. O nome Epstein tornou-se tóxico, e mesmo anos depois, qualquer menção ainda gera reação imediata. Gostou da parte 2? Não esqueça de inscrever-se aí no canal e deixar o like para não perder a parte 3.